Convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo João. Alguns chegam a brincar falando que João escreve um evangelho, uma carta, escreve Apocalipse e manda 2 e-mails, né? Que é a segunda carta e a terceira, quase que 2 mensagens de texto, bem curtinhas, mas que falam muito ao nosso coração. E eu creio que Deus tem a falar ao nosso coração aqui nessa tarde. Nós vamos ler toda a carta, mas nós vamos refletir de forma mais específica nos 3 primeiros versículos, e os outros versículos dessa carta nós dividiremos em mais 2 sermãos. Então nós iniciaremos hoje, próximo domingo e no outro domingo também, se Deus assim nos permitir, pensando em três pregações aqui, aprendendo um pouco mais sobre isso que Deus tem a nos falar aqui por meio dessa carta que é pequenininha, mas que fala ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis em amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Tenha tempo aí para colocar o seu coração diante de Deus. Pedir que o Senhor fale, que o Senhor venha com a sua graça, que venha com a sua verdade e encontre aqui o nosso coração. Pai, colocamos aqui diante do Senhor a nossa vida. O Senhor sabe como nós chegamos aqui nessa tarde. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe das alegrias, o Senhor sabe dos acertos e também os erros. Pai, o Senhor nos conhece por inteiro e não há nenhuma área ou departamento no nosso coração que seja obscuro ao Senhor. O Senhor nos cerca por trás e por diante, sobre nós põe a tua mão. O Senhor é aquele que nos conhece profundamente. Por isso, Pai, teu Espírito, que é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, que Ele tenha liberdade aqui para agir no nosso meio e convencer o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo, mas acima de tudo apresentar ao nosso coração a graça, o amor, a paz, a misericórdia que há no Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe assim, Pai, nos conduza em tudo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num tempo onde a palavra verdade é algo que se tornou muito complicado para nós, porque vivemos inseridos em contextos constantes de mentiras. Por exemplo, quando nós olhamos para o cenário político nacional, nós vemos aqueles que defendem um lado, aqueles que defendem outro lado,
aqueles que parece que estão muito infelizes com o que tem acontecido, aqueles que parecem estar um pouco mais felizes com os últimos acontecimentos. A gente começa a perceber todo esse cenário e quando se analisa as razões das coisas, a gente percebe que a mentira está presente em todos os lados. Não há verdade, não há transparência, existe sim jogo de interesse por todos os lados e a mentira tem prevalecido tanto de um lado quanto do outro. A gente olha também a educação no nosso Brasil, no nosso país, mas não só aqui, no mundo inteiro. A gente percebe também muitos conceitos, muitas ideias que são lançadas como sendo verdadeiras. E as pessoas assumem essas ideias e passam a desenvolver uma caminhada como que de fato crendo naquilo ali, porque na verdade aquilo ali alimenta cobiças e desejos do coração. A gente poderia traçar aqui um perfil, ou várias histórias, ou exemplos, de como nós desenvolvemos caminhadas de mãos dadas com a mentira. E como esse mundo está inserido em mentiras, uma série de conceitos, uma série de ideias, aspectos que muitas vezes são cridos como verdade, mas na verdade eles têm a sua base em areia ou num terreno movediço. Quando a tempestade vem, que quando as ondas se levantam contra aquela construção, é grande a sua ruína, porque não estão estabelecidos numa rocha sólida. Quando a gente olha, por exemplo, para Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, nós percebemos ali a atividade criadora de Deus, Deus estabelecendo todas as coisas por meio da sua palavra, segundo a sua vontade, segundo o seu próprio conselho, e nós sabemos bem quem é Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a retidão de Deus e principalmente a verdade de Deus. Deus então estabelece todas essas coisas segundo aquilo que Ele é. Entretanto, Deus dá uma ordem muito clara ao homem, que o homem deveria crer na sua palavra, que o homem deveria confiar nessa ordem muito clara que Ele dá, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos ali um outro personagem entrando na história, naquele momento do capítulo 3 de Gênesis, dizendo à mulher, e cremos que o homem estava muito próximo da mulher ali, e de repente escutando toda aquela conversa, e sem desenvolver o seu papel de pastoreio ali, de liderança, ele se cala, e a mulher é enganada ou é iludida pela conversa da serpente ali, pela conversa do diabo, que segundo João fala, ou segundo no Evangelho de João, no capítulo 8, ele nunca se firmou na verdade, falando do diabo. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, mas não só mentiroso, mas pai da mentira. Então o diabo se aproxima da mulher, naquele contexto lá em Gênesis capítulo 3, e ele começa a dizer à mulher, olha, não é assim que Deus disse. Ele começa a lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Começa a lançar dúvida sobre o caráter de Deus. Porque se Deus de fato fosse bom, se Deus de fato fosse verdadeiro, se de verdade Ele estivesse falando ali aquilo que é certo, aquilo ali que é verdade, olha, a verdade é que vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só que proposta. E naquele momento a mulher, quando olha para aquela árvore, ela percebe algumas coisas que antes ela não havia percebido, porque o seu coração já é tomado pela cobiça. Tiago descreve essa caminhada do coração rumo ao pecado. No capítulo 1 da sua carta, ele vai dizer que a cobiça atrai e seduz o coração do homem, atrai e seduz ao ponto de conceber o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então essa é uma caminhada do coração de Eva ali naquele momento. Ela é tomada por essa cobiça, e a cobiça é, eu quero ser Deus. E ela é conduzida pela mentira do diabo ali, ao ponto de olhar para aquela árvore de uma perspectiva completamente diferente. Tudo aquilo que Deus havia falado antes não fazia mais sentido para ela. O que fazia sentido para ela agora era aquilo que o coração dela queria. E o que o coração dela mais queria naquele momento era ser independente, era ser autônoma.
não era mais viver numa perspectiva onde Deus fala e eu creio no que Ele fala e vivo segundo o que Ele fala. Não era mais naquela perspectiva em que Ele é o sol que ilumina e que me faz refletir aquilo que Ele é. Não é mais refletir o caráter de Deus, mas é de alguma forma desejar ter um brilho próprio e refletir aquilo que eu sou, ou acho que sou, ou aquilo que eu creio que posso refletir. A partir daí, então, a mulher toma do fruto, ela olha, vê aquela árvore, aquele fruto bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar esse entendimento: serei como Deus. Ela toma, come, dá ao seu marido também, ele toma e come. A partir dali se desenvolve uma caminhada de mentira na vida do homem. O coração que antes era inteiro para com Deus, se torna agora um coração corrompido, desesperadamente corrupto. E todos nós que nascemos, nós nascemos com esse coração. Davi no Salmo 51 chega a declarar que em pecado ele foi gerado e que em pecado lhe concebeu a sua mãe. Toda criança, por mais bonitinha que nasce, estava vendo o mano aqui com clarinha nos braços, a coisa mais linda, mas é pecadora. Tem o coração corrompido pelo pecado. E os anos que vão passando só fazem com que ela aperfeiçoe, ou com que os bebezinhos tão lindos aperfeiçoem a forma de pecar. E aí se tornam adultos como nós, sabedores, conhecedores, astutos pecadores. A gente aprende a pecar melhor. A gente aprende, a gente vai desenvolvendo essa caminhada pecaminosa. Essa caminhada que é uma caminhada da mentira. Seguindo os rumos do nosso coração, seguindo a palavra do diabo e seguindo os rumos desse mundo também. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2, que esse é um sistema de prisão ou é um sistema de escravidão onde o homem se encontra. Ele segue, serve a essas coisas como se fosse livre. Se você, por exemplo, chega no trabalho, ou na universidade, ou no colégio, na segunda-feira, você vai conversar com as pessoas, e geralmente as pessoas estão contando as suas aventuras do final de semana. Olha, eu fui para uma balada lá em Porto de Galinhas, aquilo ali foi muito joia, fiquei com 2 pessoas diferentes, tal, aproveitei muito, bebi muito, estou aqui feliz da vida. Aí você olha e diz assim, tá, eu vou contar para ele que estava na igreja esse final de semana, orando, buscando a Deus, teve até vigília, e eu passei a madrugada inteira lá buscando a Deus. Como é que essas pessoas interpretam isso que você está dizendo? Rapaz, eu nunca pensei que em pleno século XXI, as pessoas fossem tão quadradas desse jeito, tão imbecilizadas assim. Está lá dando dinheiro para a igreja, está lá sendo capacho de pastor, está lá de alguma forma, nessa estrutura quadrada, buscando alguma razão para a vida, quando a vida está aí para ser vivida. No mínimo elas pensam isso, né? Quando não dizem coisas piores. Mas elas pensam exatamente assim, porque essas prisões em que elas estão, em que elas permanecem, elas são prisões para o coração, só que quem está lá dentro não percebe que está preso. Quem está vivendo lá dentro acha que está solto, que é livre. O conceito é completamente diferente. Enquanto Jesus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A gente que conhece a Deus e desfruta de uma verdadeira liberdade, essas pessoas acham que desfrutam de uma verdadeira liberdade dentro de um sistema de prisão. Eu posso beber quanto eu aguentar aí, eu posso transar com quem eu quiser, se eu quiser adulterar eu posso, se eu quiser roubar eu posso, se eu quiser fazer isso eu posso, quem manda na minha vida sou eu e ninguém se meta não. E aí, seguindo esse conceito, essa estrutura de mentira, a gente encontra uma outra estrutura que é a estrutura do politicamente correto. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a pessoa estava falando que estava numa reunião lá e tem uma mulher que ele conhece lá, que ela é divorciada, ela tem uma filha pequena e ela passa o dia inteiro trabalhando enquanto a filha fica numa escola tempo integral, numa creche, alguma coisa assim. E quando o pessoal começou a falar sobre família lá naquela reunião, aquela mulher se levantou e fez assim, eu sou uma excelente mãe. E aí tinha um cara lá na reunião que ele disse que é meio desbocado e fez assim, você é uma excelente mãe quando você está em casa. Naquele momento, assim, o silêncio se estabeleceu naquela sala de reunião. Ele disse assim, Léo, todo mundo pensava aquela coisa, só que ninguém jamais diria aquilo ali a ela. Porque é falta de educação a gente dizer isso às pessoas.
Se tornou nada correto a gente dizer, na verdade, o que pensa, a gente falar a verdade. Há um livro de Ted Tripp de Paul Tripp, chamado Falando a Verdade em Amor. E é muito interessante a leitura desse livro, porque a gente, com o tempo, perde a capacidade ou essa perspectiva bíblica de falar a verdade. Às vezes a gente enfrenta problemas dentro de grupos pequenos. As pessoas têm lá as suas causas, os seus dilemas, às vezes até pecados, e o líder muitas vezes não chega para conversar algo que está, de repente, assim, não dentro das possibilidades dele de tratar aquilo ali. Ele pensa muitas vezes que mantendo aquele pecado ali, ou de repente caminhando com aquela pessoa de forma mais amigável, dando outras perspectivas a ela, o pecado vai ser tratado. Quando não é. A gente perde essa capacidade de confrontar, porque a verdade se tornou algo difícil demais para nós. E dentro de uma sociedade plural, e dentro de uma sociedade onde a verdade se tornou relativa, o que dizer então? Porque aí, dentro dessa estrutura de pluralismo, de relativismo e também do politicamente correto, é a sua verdade. De repente você está vivendo a maior mentira da sua vida, mas se você crê nesse negócio, se você acha que vai ser feliz com isso, rapaz, Deus te abençoe, meu querido. A pessoa está lá se quebrando todinha. Sabe que vai arruinar não só com a vida dela, mas com a vida de uma série de pessoas que caminham de alguma forma junto com ela. Mas aí ela crê naquele negócio, ela crê que aquilo ali de alguma forma traz alguma alegria, satisfação. E nós vivemos numa geração extremamente voltada para as questões do prazer, uma sociedade hedonista, uma geração hedonista, onde o sentir prazer, onde o ser feliz é o que vale, e as pessoas vivem correndo atrás dessa tal felicidade. Só que por mais que elas corram, por mais que elas tentem o seu caminho, por mais que elas tentem estabelecer esses caminhos com base naquilo que elas creem, a gente sabe que elas não conseguem encontrar. E aí muitas vezes o que nós fazemos é simplesmente tornar a caminhada dessas pessoas para o inferno mais agradável. A gente tenta chegar ali e dizer assim, uma escolha que você está fazendo, é algo que você está fazendo, que está escolhendo, você acha que isso aí está certo? Não, eu creio que está certo. Ah, então tá bom, seja feliz. É assim que essa geração age. É assim que essa geração faz. É assim que muitas vezes os pais têm educado os seus filhos. Não, meu filho, para você ser alguém na vida, você tem que ser isso, fazer isso, aquilo, outro. Siga esse rumo que o mundo está dando a você e você vai ser feliz. Nós não paramos para questionar biblicamente. Nós não paramos para colocar os óculos da Escritura e olhar segundo aquilo que a Escritura, que é verdade, afirma sobre esses caminhos. Mas nós passamos a seguir a mentira também. Porque essas coisas, elas enchem o nosso coração e elas apontam para o nosso coração, que talvez naquele momento esteja dizendo assim, esse caminho é tão bom. Apontam para o nosso coração um caminho de verdade. Mas será que existe verdade mesmo? Porque, irmãos, cada um de nós cresce em ambientes diferentes. Cada um de nós vive experiências diferentes. Cada um de nós, nesse crescimento que a gente tem, a gente se depara e a gente absorve, muitas vezes deixa de lado conceitos e padrões segundo aquilo que é melhor para nós. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, não é essa exatamente a estrutura da queda? Não é essa exatamente a estrutura que Satanás colocou no coração de Eva, ali no Éden? Você vai ser como Deus. Agora imagina a quantidade de deuses, se a conversa de Satanás fosse verdadeira, imagina a quantidade de deuses que, por exemplo, estão aqui nessa tarde. Imagina a quantidade de autônomos, independentes e de vontades próprias que estão aqui nessa tarde. Imagine então a quantidade de verdades que estão aqui. Nesse sentido, dentro dessa estrutura de pecado, a verdade seria de fato relativa. Porque depende das minhas experiências, das minhas percepções, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito ser melhor para mim. Então, nesse sentido, ela seria relativa. Porém, a palavra de Deus nos traz um conceito completamente diferente.
A palavra de Deus nos aponta para algo que é absoluto, para um Deus que é absoluto e que tem uma palavra que é absoluta, que é a verdade. A palavra de Deus nos chama a uma perspectiva completamente diferente da mentira que Satanás infundiu no coração do homem. A palavra de Deus nos chama para a verdade. Por exemplo, quando a gente olha a teologia de João, se a gente fosse pegar a palavra verdade, em todo o Novo Testamento, seriam inúmeras as citações. A gente passaria aqui um congresso ou faria uma conferência bem extensa sobre as citações só no Novo Testamento sobre a verdade, excluindo aí o Antigo Testamento, se a gente pudesse fazer assim. Mas eu pensei em algumas palavras onde João, tanto no seu evangelho quanto na primeira, na segunda e na terceira carta, pensa sobre verdade, para a gente ter mais ou menos na nossa mente o significado disso que João está descrevendo aqui nessa sua segunda carta. Por exemplo, logo no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, lá no evangelho de João, João vai dizer que o verbo habitou entre nós, cheio de graça, mas cheio também de verdade. Ele vai dizer ainda no capítulo 1, o versículo 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não que a lei não fosse verdadeira, não que o que Deus falou por intermédio dos profetas no passado não fosse verdade. Entretanto, Jesus, quando vem, ele traz o significado espiritual, real, e se assim a gente pode dizer, sendo bem redundante, verdadeiro da verdade. Porque os próprios homens no passado e no tempo de Jesus passaram a interpretar a verdade não como sendo aquilo que Deus outrora havia falado. Eles retiraram todo o sentido espiritual da coisa e passaram a viver a verdade pela verdade como uma espécie de lei. Eles se tornaram extremamente legalistas e por isso eles perderam a razão, perderam a verdade. João no capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24, falando ali sobre a verdadeira adoração, ele também vai falar que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No capítulo 8, do versículo 32 ao versículo 45, João vai falar ali para um grupo de judeus que haviam crido nele, ou Jesus está falando ali para um grupo de judeus que havia crido nele, que havia de alguma forma, logicamente, encaixado na sua mente aí as coisas que Jesus havia falado. Jesus passa a falar para aqueles homens, para aqueles judeus, passa a trazer para eles um discurso muito duro, porque Jesus está falando a verdade, e aqueles homens dizem assim, olha, nós cremos nesse negócio. Só que quando Jesus começa a confrontar o coração daqueles homens, dizendo que se o Filho de fato libertar, eles seriam livres, aqueles homens dizem assim, olha, nós somos livres, que história é essa que o Senhor está dizendo que nós somos escravos? Nós temos um pai que é Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E Jesus, conhecendo bem o coração daqueles homens, vai dizer para aqueles homens que eles não são filhos de Deus, nem são muito menos filhos de Abraão, eles são filhos do diabo. Eles querem matar Jesus porque Jesus fala para eles a verdade. Eles não querem dar a verdade. De alguma forma, o sistema religioso, aquele sistema de vida que eles tinham, se tornou para ele o sistema e a verdade. E Jesus estava ali trazendo uma perspectiva completamente diferente. Uma perspectiva onde, de fato, a verdade de Deus e a verdade da palavra de Deus é o caminho para a libertação do coração do homem. É Jesus mesmo. E Jesus se declara, lá no capítulo 14, versículos 1 ao 6, como sendo o caminho, a verdade e a vida. Logo, irmãos, não há verdade fora de Jesus. Quando João escreve essa sua segunda carta, ele inicia dizendo, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Quatro vezes João cita a palavra verdade aqui, só nesses 3 primeiros versículos.
João tem então na sua mente um conceito de verdade muito bem estabelecido. E a gente parte então desse princípio bíblico, de que Jesus Cristo é a verdade. Aí você diz assim, tá pastor, essa conversa todinha para chegar num ponto tão lógico, tão óbvio, algo que a gente crê e que não faz tanta diferença assim, né? Tá, eu vou para casa hoje sabendo que Jesus é a verdade. Eu já ouvi pregações sobre isso, eu já li o Evangelho de João, eu sei que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá, e daí? E daí, irmãos, que nós temos um problema muito sério nos nossos dias. Porque se cremos de fato que Jesus Cristo é a verdade, toda a nossa vida deveria ser definida, deveria ser observada por aquilo que Jesus, ou por aquilo que Jesus é, pelo caráter de Cristo, pela verdade que é Cristo. E aí sim, nós passaríamos a ser chamados como aqueles homens e mulheres que chegaram lá em Antioquia, depois da perseguição que sobreveio nos dias de Estevão, onde eles se reuniram ali por mais de um ano, pregando a palavra de Deus, ensinando a numerosa multidão, e depois o povo de fora, até de forma pejorativa, mas acertadamente chamaram eles de cristãos, que significa pequenos cristos, seguidores de Cristo. Eram pessoas tão parecidas com Jesus, que foram consideradas dignas de serem chamados cristãos. Sabe, irmão, se a nossa vida fosse de fato definida por Jesus, que é a verdade, a criação dos nossos filhos seria diferente. O nosso casamento seria diferente. Porque nós observaríamos o nosso casamento segundo aquilo que Paulo fala lá em Efésios no capítulo 5, quando ele chama os maridos a amarem a esposa como Cristo amou a igreja, onde ele chama as esposas a submeterem ao marido, como a igreja deve estar submissa a Cristo. Os nossos padrões, os nossos conceitos seriam completamente diferentes, irmãos. Como é que nós criamos os nossos filhos? Como é que nós educamos os nossos filhos? Eu fico preocupado com tantos adolescentes que vejo nos nossos dias. A verdade é que você tem que estudar de domingo a domingo. A verdade segundo o mundo, ok? Você tem que estudar de domingo a domingo. Você não vai entrar na universidade se você não fizer uma boa prova no Enem, se você não fizer bem aquilo, se você não se capacitar. E a gente enche os filhos da gente. E essa pressão que toma conta da mente. A gente tem um retiro aí para acontecer esse final de semana, o próximo final de semana, com líderes de pequeno grupo. De 40 e poucos líderes, até agora 7 se inscreveram. E a grande maioria não se inscreveu ainda, não porque eu tenho prova no sábado, porque eu tenho prova no domingo, não porque eu tenho aula até meio-dia no sábado, não porque eu tenho que fazer isso, porque não dá tempo, porque eu não posso, porque tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e isso é mais importante na minha vida. Olha o que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Que valores são esses? Que prioridades são essas? A gente substitui aquilo que é importante, de fato, por aquilo que o mundo reputa como sendo importante. A gente faz uma inversão porque nós cremos de alguma forma que esse caminho que o mundo tem assumido é verdade. Mas se Jesus fosse de fato verdade para nós, irmãos, eu penso que a criação dos nossos filhos seria algo completamente diferente. Eu penso que as nossas relações ministeriais seriam algo completamente diferente. Sabe por quê? Hoje em dia, assim como é no mundo, muitas vezes se torna dentro da igreja. Deus estabelece líderes dentro da sua igreja. Entretanto, muitas pessoas se levantam como sendo também, como tendo seus conceitos de liderança completamente distintos ou separados daquilo que Deus tem dado a uma liderança. E ao invés, muitas vezes, de conversar, de chegar, de apresentar e ouvir ali, de repente, alguma coisa, que pode sim influenciar ou não no caminho de uma liderança, a gente tem muitas vezes motins que se levantam. Pessoas como que detendo uma verdade, fazem um caminho tipo paralelo, um caminho distanciado daquilo que Deus tem dado. Irmãos, quantas são as revoltas e brigas? Não, mas não mexa com fulano de tal não, porque ali o problema é grande. Por quê?
porque fulano de tal tem aquilo ali como verdade absoluta, não pode mexer naquilo ali. A gente não pode mexer em determinadas estruturas, porque aquilo ali se tornaram verdades, só que essas verdades nem sempre são verdadeiras, irmãos. São tipos de ídolos que a gente coloca dentro do coração. Muitas vezes são comportamentos ou práticas que a gente assume como sendo verdade. E a gente simplesmente bate o pé como um menino bicudo assim. Sabe aqueles meninos assim, bem birrentos? A gente bate o pé e diz assim, olha, eu não sei porque é assim, só sei que é assim e pronto. Ainda que não tenha nenhum amparo bíblico, a gente assume aquilo ali como verdade. E muitas vezes nós temos receio, medo até, e nos acovardamos em questionar determinadas coisas, porque elas se tornaram verdades. Não estou dizendo que a gente vai sair por aí quebrando tudo, fazendo tudo, não. A verdade, ela acontece em amor, e muitas vezes esse processo de estabelecimento da verdade dura anos. Entretanto, o nosso coração, quando ele é rebelde, ele quer estabelecer a sua verdade a todo custo. E aí a verdade se torna mentira. A gente quer estabelecer aquilo a todo custo. Enquanto Deus dá um tempo, um processo para que aquilo se estabeleça, a gente quer que aconteça no tempo da gente, da forma da gente, da maneira da gente. E aí a gente quebra com a verdade. E passa a ver uma caminhada de mentira também. Irmão, já pensou se Cristo de fato fosse a verdade na nossa vida? Você acha que esses panoramas simples, bem simples, que foram tratados aqui, seriam verdades hoje? De forma alguma, irmãos. E João está olhando para aquela igreja e está feliz, porque ele percebe ali pessoas que andam na verdade, que têm apego por aquilo que é verdadeiramente verdadeiro, verdadeiramente bíblico, por gente que está andando de verdade com Deus, que não está apegada aos seus conceitos, às suas mesquinharias, mas está olhando para Deus, e por isso caminha livre, porque verdadeiramente foi liberto pelo Filho. João diz aqui que esse conhecem a verdade, e também esse por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre, é algo que jamais se desassociará do coração daquele que crê, daquele que conheceu a verdade. Não é algo que vem por um instante e vai embora, mas é algo que permanece na mente, é algo que transforma o coração. Lá em Romanos, no capítulo 12, depois que o apóstolo Paulo até o capítulo 11 expõe o Evangelho, fala ali de forma tão clara, tanto da queda, da redenção que há em Cristo Jesus, da nova vida, ele exulta a Deus ali, declarando a profundidade da sabedoria, da riqueza de Deus, e depois ele diz assim, portanto, irmãos, eu rogo a vocês, que pelas misericórdias de Deus, apresentem o corpo de vocês por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não tomem a forma desse século, mas prossigam se transformando. E esse prosseguir se transformando é por meio de verdades que foram faladas até o capítulo 11. É a palavra de Deus que de fato transforma o coração, que dá a mim e a você essa perspectiva do novo, daquilo que é verdade. É Deus trazendo de volta ao nosso coração aquela perspectiva que havia antes lá no Éden, onde nós críamos de fato em Deus e na sua palavra. Onde não havia espaço no nosso coração para o eu, para a idolatria, para o egocentrismo, onde as perspectivas daquilo que Deus falava, ou onde os conceitos de Deus, aquilo que Deus afirmava sobre verdade, não era duvidado por nós. Ou seja, se Jesus diz para mim, lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, sabe o que é que acontece no coração daquele que de fato crê? Ele lança. As circunstâncias mudaram? Não mudaram. Muitas vezes elas até pioram, mas o meu coração muda, porque eu passo a olhar para Jesus e dizer assim, rapaz, Jesus é a verdade. E Ele, por meio da verdade da palavra, chama o meu coração a descansar nele,
a lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de mim. Eu não duvido, e eu lanço, e eu descanso, e eu espero. Mas quando eu não creio apenas na palavra, mas eu descreio principalmente do caráter de Cristo. Irmãos, pense que se Jesus de fato fosse verdade para nós, a nossa visão de mundo seria completamente diferente. Outro aspecto que a gente poderia pensar é o aspecto missional. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Se nós cremos que Jesus é verdade, que a sua palavra é a verdade, qual é então a barreira que nos impede? Se ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu lembro muito da história de Jeremias, do chamado do profeta Jeremias. Jeremias tenta argumentar com Deus ali, dizendo assim, olha, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E aí Deus diz assim, olha, não diga que você não passa de uma criança, porque eu vou colocar a minha palavra na sua boca. A quem eu mandar você, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. E Jeremias então, ele se esconde dentro da sua casa e diz assim, não Deus, eu sou uma criança. Não é isso, irmãos? De forma alguma. Jeremias vive aquilo que Deus está dando a ele. Imagina o profeta Oséias. Vai, casa com uma mulher de muitos homens. Uma mulher de prostituições. Você vai exemplificar aquilo que eu sou, e a sua mulher vai exemplificar aquilo que Israel é. Imagina ali a vida de Oséias. Se Oséias olha para aquele negócio e diz assim, que conselho louco é esse de Deus? Eu sou um profeta de Deus, como eu hei de casar com uma prostituta? De forma alguma, não é a voz de Deus que eu ouvi. Imagina lá Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão de repente sentou ali naquela tarde junto com Sara, pegou o GPS dele e disse assim, tudo bem, vou pesquisar aqui lugar que eu te mostrarei. Ora, não existe esse lugar, para onde é que eu vou mesmo? Eu só vou sair daqui então quando Deus mostrar o lugar. Abraão faz isso? Não, ele crê e vai. A diferença é muito grande daquele que crê em Deus. E Hebreus vai dizer no capítulo 11 que é necessário, pela fé, se há fé no nosso coração, que a gente creia em Deus. E creia também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas a gente duvida tanto disso, irmãos. A gente duvida tanto que Deus é por nós. E aí a pergunta é, será que de fato cremos? Será que de fato algum dia nós cremos? Ou será que nos acostumamos com um sistema religioso? E aí a palavra muitas vezes vem, e eu gosto dela, porque ela responde a alguns problemas que o meu coração está passando naquele instante. É como se fosse um tipo de relacionamento onde aquilo que é agradável a mim, eu recebo em nome de Jesus. Mas aquilo que vai gerar no meu coração passos de fé, onde vai requerer de mim crer no invisível, mas real, que vai demandar do meu coração ir de encontro à sociedade, ir de encontro ao meu coração, ir de encontro às propostas de Satanás, ir de encontro aos meus desejos. Não, isso aí não. Isso aí é complicado. Vê só, eu sou crente, mas eu não sou bobo, tá? Parece que a gente assume essas posturas. Mas, irmãos, não há essa perspectiva de caminhada em cima do muro com o Senhor Jesus. Ou você ajunta ou espalha. Ou você é crente ou você é descrente. Ou você está no céu ou está no inferno. Não existe esse meio termo, esse purgatório. Essa linha onde eu digo assim, não, eu estou aqui andando em cima do muro aqui, ó, eu sou amigo do Evangelho. Não existe isso, irmãos. O mundo conta essas mentiras. E muitas igrejas levantam isso como sendo verdade até nos nossos dias, e parece que a palavra não, mas isso, porque agrada ao meu coração, se torna um tipo de sustentáculo ou amuletas para a minha vida. Mas são falsos.
são mentirosos. Elas vão quebrar em um determinado momento. E a gente precisa andar segundo a verdade. Essa verdade que permanece conosco e estará para sempre em nós. Agora a gente precisa alimentar o coração da gente com o que é verdade, irmãos. Essa perspectiva de conhecer a verdade e não alimentar o coração. Eu tenho uma amiga aqui, que está aqui nessa tarde, que foi colega minha de seminário. E o sobrinho dela, Daniel, estava pregando uma vez lá na capela e aquilo marcou muito meu coração, uma frasinha que ele disse. Ele disse assim: se a gente deixasse de alimentar o nosso corpo, como muitas vezes a gente deixa de alimentar a alma, nós sentiríamos uma dor tão profunda que jamais deixaríamos de alimentar a nossa alma. Imagina só comer ou só se alimentar dia de domingo. E muitas vezes a gente escuta, né, aquela conversa assim, né, hoje eu fui alimentado pela palavra. Que bênção! Enchi o meu tanque espiritual. Vou rodar até domingo. Você já ouviu essa expressão, né? Vou rodar até o próximo domingo, porque meu tanque está cheio hoje. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para comer feijoada, churrasco. Lembrei de Iraque agora, né? Iraque que gostava de fazer essa mistureba toda assim, né? Não, vou comer dobradinha com churrasco, com feijoada, com camarão, com isso, com aquilo outro. Depois ficava bem que só. Imagina fazer isso só no domingo, ou só aos domingos. Você acha que como é que estaria o seu corpo na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, sexta-feira, você estaria bem que só, cheio de energia, disposto, bombando. No sábado, então, bênção de Deus. A gente vai ficando fraco, irmãos. Da mesma forma é a palavra de Deus. Se a gente deixa de meditar na verdade da Escritura, se a gente deixa de buscar um Cristo que é a verdade, como é que você acha que a gente fica? E aí vem Satanás com o carrinho da alegria dele, né? Sobremesas dele, ó, tem aqui um pudinzinho para você, tem isso, tem aquilo outro. E aí você vai se quebrar todinho com suas taxas no futuro. Porque não é alimento sólido, é mentira. Tem uma proposta de alimentar, mas não alimenta. Pode até aparentemente saciar a fome, mas não alimenta de verdade. E com o tempo você vai se quebrando todinho e passa a abraçar a mentira como se ela fosse verdade. 3 coisas que acontecem no nosso coração então, quando nós cremos na verdade que é Jesus e andamos com a verdade, de acordo com a verdade. 3 coisas que João fala para mim e para você aqui no versículo 3. Primeira delas é graça. Sabe o que é graça, né? O conceito de graça, o resumo do conceito de graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. Mas Ele não fez apenas algumas coisas, Ele fez todas as coisas. No que diz respeito ao resgate da nossa vida, Jesus é suficiente do começo, e o começo aqui é antes da fundação do mundo, quando Ele nos elegeu. E é suficiente até os céus, porque o apóstolo Paulo mesmo já vê a obra consumada de Cristo. Aquele que conheceu também os predestinou, os que predestinou justificou, aos que justificou santificou e glorificou. É a perspectiva completa da obra de redenção. Eu não preciso acrescentar nada à obra de Cristo. Só que, irmãos, é muito mais do que um conceito. Quando eu ando com a verdade, amo a verdade que é Cristo, o conceito de graça gera no meu coração humilhação e ao mesmo tempo alegria. Eu não sei como essas coisas se associam nesse momento, mas elas se associam. Andam de mãos dadas, porque ainda que eu me sinta humilhado por tudo aquilo que Ele fez e jamais eu alcançaria, eu me sinto feliz e grato por aquilo que Ele fez. A graça inunda o meu coração e eu passo a olhar a vida agora pelos óculos da graça.
Eu passo a olhar agora as circunstâncias, sabendo que Deus, Ele tem um plano soberano na minha vida e que Ele tem desenvolvido esse plano por graça, inclusive até em meio aos momentos onde Ele está irado comigo, onde Ele me disciplina. Isso faz parte da graça de Deus. Eu me encontro agora completamente dele e ele completamente meu. E jamais eu fiz algo para merecer isso. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Não sei por que meu Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso e que guardará o meu tesouro até o dia final. E a gente canta isso com alegria, irmãos. Porque sabe que aquele que começou a boa obra há de completar. Sabe que aquele que começa, ele é aquele também que completa. Ele não é como nós que paramos as coisas na metade, que quebramos com os nossos pactos. Ele vai até o fim. Ele é fiel. E isso é graça de Deus, irmãos. Mas ele fala uma segunda coisa que acompanha o nosso coração, nesse processo de conhecer a verdade, de andar com a verdade que é Jesus. Ele fala também misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. O resumo seria mais ou menos isso. E eu sei bem o que é que eu mereço. Porque eu sei quem eu sou. Não segundo esses conceitos humanistas dos nossos dias, que tentam elevar a estima do homem, dizendo assim, não, que é isso, você está passando por isso porque você foi vítima de alguma forma, mas você é bom, você é o cara, você faz, olha, você tem muita coisa. Não, eu sei quem eu sou porque a Bíblia define quem eu sou. Eu não preciso de mentes mentirosas para dizer quem eu sou. Eu não preciso de filosofias humanistas para definir quem eu sou. Porque a verdadeira humanidade se define em Jesus. E não naquilo que as pessoas que não conhecem Jesus tentam definir que é o homem. Logo, o conhecimento verdadeiro do homem, ele parte das Escrituras. Ele não parte de qualquer suposta ciência que se levante para provar ou para tentar revelar o que é o coração do homem. Ele parte das Escrituras, que são a verdade de Deus. E aí então eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu sei o que é que eu mereço. Eu mereço o inferno. Eu mereço o castigo eterno de Deus. Mas em Cristo Jesus, Deus não me deu aquilo que eu merecia. Deus não me deu. E aí esses dois conceitos, graça e misericórdia, eles se unem. Porque Deus não deu aquilo que eu merecia, mas me deu aquilo que eu jamais mereceria. E aí graça e misericórdia andam juntos. E graça e misericórdia aqui andam abraçados também com algo chamado paz. Mas não é ausência de conflitos essa paz. A paz que João fala aqui é a shalom de Deus. Sabe o que é a shalom de Deus, irmãos? É uma paz que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. É uma paz que é muito maior do que qualquer aspecto de paz que a gente possa ter. Não, mudou o governo, há perspectivas de melhoras e, consequentemente, haverá paz na sociedade. O brasileiro vai se sentir mais em paz, porque vai voltar a ter dinheiro no bolso, a consumir, a recuperar aquilo que perdeu. Não, irmãos, não é essa paz falsificada. Não é a paz que Roma dá, a paz romana, mas é a paz do Espírito, é a paz de Cristo, é a paz com Deus. Meu maior inimigo era Deus. Meu maior inimigo não eram os homens, meu maior inimigo não era a sociedade, mas quando eu estava em pecado, eu era inimigo de Deus. Eu vivi em guerra contra o que é Deus e contra o que é palavra de Deus. Eu não cria nele, eu não cria na sua palavra. Deus nunca foi bom para mim. Eu sempre busquei viver os meus caminhos, satisfazer os desejos do meu coração, seguir a minha vontade, aquilo que a sociedade diz que é bom, eu me apegava naquilo que eu achava que seria legal para mim. Eu era inimigo de Deus, mas em Cristo Jesus houve paz entre mim e meu Deus. E essa paz que se estabeleceu no meu coração,
por conta da inimizade, a barreira de separação que havia entre mim e Deus, agora ela gera a paz verdadeira nas minhas relações interpessoais. Pessoas que andam na verdade, que conhecem a verdade, elas vivem em paz, irmãos. O mundo vai dizer para mim e para você assim, olha, você precisa ir morar em aldeia para você sentir paz. É uma bênção morar em aldeia, irmãos. Mas se você achar que morar em aldeia vai trazer paz para você, você está muito enganado. Você precisa ter aquela casa na beira-mar, morar ali. Ou então você precisa fazer um cruzeiro nas suas férias. Eu acho que deve ser maravilhoso. Nunca fiz, mas deve ser bem legal. Para tanta gente fazer, né? Mas sabe, se a gente coloca a paz nessas coisas, se a gente coloca a completude da alma da gente nessas coisas, não, agora eu sinto paz, ó. Aquelas filosofias, né? Lá onde eu moro tem um espaço chamado Espaço Zen. E aí assim, fica juntinho da mata lá, né? Aí o pessoal diz que ali vai plantar umas trepadeiras para cobrir ali aquele negócio, para dar uma sombrinha. Disseram que vão fazer uma fontezinha ali, né? Com água ali, aquele barulhinho de água o dia todo ali caindo. Pendurar uma rede ali, aqueles negocinhos ficam batendo lá de metal, né? Bim, 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 chato que só. Mas acham que isso traz paz, né? Relaxa. E aí a gente fica lá na rede, escutando os passarinhos, a aguinha correndo e os ferrinhos batendo lá. Pim, pim. Isso vai dar uma paz no coração. Aí você sai dali dos ferrinhos, da aguinha e dos passarinhos e volta para casa. Aí está a guerra no seu coração. A esposa é inimiga, né? Cada um com um fuzil, um apontando para o outro. Está lá o filho com a granada pronto para soltar na sala, né? Vou detonar o sofá que o meu pai senta. Está lá aquela batalha toda, aí chega no trabalho também, guerra dentro do trabalho, né? Dá punhalada nas costas do meu chefe, é hoje. Né? Tá todo mundo lá, né? Ainda que não faça essas barbaridades, né? Mas o coração cheio dessas coisas, né? Mas aí quando a gente conhece a verdade, irmãos, a gente conhece também a graça, a misericórdia e a paz. Que mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio aos turbilhões, aos momentos mais difíceis da vida, faz com que a gente viva em paz. Eu não sei você, mas nesse período de impeachment, disso e daquilo outro, derruba o governo, mantém o governo, é golpe, não é golpe, essa coisa toda. Eu vi tanta gente postando tanta besteira na internet. E eu vi tanta gente de forma soberba, até dizendo assim, olha, se você pensa diferente de mim, você não é crente, me exclua do seu hall de amigos. E aí a pergunta é, onde é que está a paz? Onde é que está a paz? Onde é que está a confiança na soberania de Deus? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3 que Cristo na cruz quebrou a barreira de separação que havia entre mim e o meu irmão. Mas nesse momento, onde as disputas mundanas são maiores do que a minha cidadania celestial, onde a minha carteira de identidade, que diz que eu sou brasileiro, se torna muito mais excelente do que a identidade que Jesus conquistou na cruz para mim, aí eu passo a viver em guerra de novo com os meus irmãos. E para mim você não é crente. Como diria uma pessoa que trabalhou lá em casa há muito tempo, pia para isso. Você não é crente. Cadê a paz? Cadê a paz? Graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e serão convosco em amor. Amém, irmãos? Nos acompanharão em verdade e em amor. Há desafios para o nosso coração, irmãos. Há desafios para o nosso coração. Eu não sei com você, mas Deus tem
tem mexido com o meu coração, enquanto eu medito nessas coisas. Eu venho lendo essa segunda carta de João já faz mais ou menos um mês. Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. E eu fico pensando assim, Deus, será que eu tenho crido de fato na verdade que é o Senhor Jesus? Será que eu tenho andado em verdade e em amor? Será que graça, misericórdia e paz têm sido companheiras nessa caminhada? Queria que você dormisse com uma bronca dessa hoje, fazendo essas perguntas ao seu coração também. E não tente dar respostas. A mente da gente às vezes se apressa para dar respostas, né? A gente vem com argumentações lógicas, né? Dizendo assim, não, mas eu creio nisso, eu já professei isso, eu sou membro disso, então logo está tudo resolvido. Deixe que Deus dê as respostas. Deixe que o Espírito de Deus testifique com o seu Espírito. Deixe que Deus faça isso. Amém? Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Senhor, eu tenho muita necessidade no meu coração do Senhor. Da verdade que é Jesus. E o Senhor mesmo se declarou como sendo o caminho, a verdade e a vida. Pai, ensina o meu coração, Pai, a crer de fato que não existe verdade fora do Senhor. Quebra todas as lentes, Pai, que estão diante dos nossos olhos. Que não sejam as lentes da tua palavra, Pai, quebra todas, Senhor. Se há pilares no nosso coração, colunas, estruturas no nosso coração, que são mentirosas, Pai, quebra também, Senhor. Eu sei que isso gera um sofrimento tremendo no coração. É como se faltasse o chão para nós muitas vezes, e eu tenho muitas vezes me sentido assim, Pai. Mas é tão bom saber que o Senhor constrói de forma perfeita alicerces para a gente firmar os pés. E depois que a gente percebe que aquilo que a gente reputava como sendo verdadeiro não era, e que a tua palavra e que o Senhor são verdadeiros de fato, Deus, o nosso coração aprende a viver em graça, aprende a viver segundo a misericórdia e aprende, acima de tudo, a viver em paz. Por isso, Deus, venha sobre nós, venha o teu reino sobre nós, estabeleça sobre nós a tua verdade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.